falando sobre a compulsão por organização ou perfeccionismo. O perfeccionismo ele está exemplificado dentro disso, mas ele pode ser, por exemplo, uma pessoa que faz muito um trabalho, que foca muito no relatório, que quer deixar tudo milimetricamente perfeito e acaba gastando o tempo e a energia absurdo aí, que acaba comprometendo alguns outros setores. Então eu vou citar o perfeccionismo dentro da compulsão por organização, digamos assim. Eu também não me perdoem se eu errei a definição, tá? Eu acabei não pesquisando, mas eu nos atendimentos eu considero uma espécie de compulsão. Né? Você quer ver aquilo limpo, você fica obcecado, né? Que é o sentimento, e você acaba tendo uma compulsão aí de deixar a casa limpa. E qual seria o exemplo então? Você tem a casa, digamos, suja ou com serviços a fazer, e você acaba indo até de madrugada, ou em certos casos, né, como eu atendi essa semana, você acaba trabalhando na madrugada propriamente dito, talvez trocando o dia pela noite, não especifiquei nesse caso, e você acaba tendo prejuízos em alguma parte da sua vida por estar limpando demais a casa. Então isso vai ser uma compulsão por organização, uma compulsão por limpeza. E assim, será que é um problema? Vamos definir o que o canal considera um problema. Vamos usar a definição do canal. Eu não estou usando nenhuma definição científica aqui, mas é algo que serve, né, um conceito geral para entender se é um problema. Talvez você não esteja tão radical e precisa saber se o que você está fazendo é bom ou não. Então, a exemplo do canal, a título de aprendizado, digamos assim, a título de conhecimento, nós vamos utilizar o seguinte critério. Você está interferindo em outros setores da sua vida a partir disso, de forma negativa, é claro. Você está tendo certos problemas por causa disso. Você não está conseguindo avançar em algum setor da sua vida porque tu está gastando tempo demais em outro. Enfim, você não está conseguindo delegar funções, parece que a outra pessoa não faz tão bem e você tem que fazer. Talvez você esteja tendo prejuízo. Você tem que avaliar muito bem esses pontos. Se estiver causando algum prejuízo em outro setor da tua vida, é um critério assim, que você deve analisar. Por exemplo, se você estiver com dor, se você estiver afetando o seu relacionamento, sua família, se você estiver afetando o seu trabalho, o seu sono, sua parte espiritual, se você tem algo que necessita disso. Até teve um caso recente aí que eu atendi de uma pessoa que precisou pôr limites. Assim, chegou em um dado momento a trabalhar até uma e pouco da manhã, assim, num serviço que exigia mais tempo. Depois ela começou a colocar limites. Né? Foi muito interessante, assim, bem didático. Ela chegou no atendimento, trabalhou até uma e pouco da manhã e tinha um horário, se eu não me engano, das 8 da manhã comigo. Ela chegou relativamente pontual, né? E extremamente cansada, né, no atendimento, assim, e é nítido. Eu não fiz tanta intervenção nesse momento porque a memória e o aprendizado nesse momento da pessoa não está útil, né? Quando eu tento melhorar o sono, que é um dos problemas aí causados por esse fator e por outros, geralmente eu faço um acordo e deixo uma mensagem. Ali no caso não era algo que eu estava querendo, então eu apenas quis entender o que estava acontecendo e reforçar o que ela mesma trouxe. Que ela mesma falou, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não quero saber de fazer isso. Ela teve aí teve um outro emprego no passado, né, uma outra situação que ela se colocava para trabalhar até de madrugada. Né, ambos por conta, então ela ganha e se faz. Mas assim, ela percebeu que isso não é viável, que isso não é bom. Ela já falou que não quer essa vida. Eu incentivei e no atendimento seguinte chegou com outras situações, enfim, talvez outros problemas, mas esse ponto estava filé, assim, estava no ponto. Por quê? Ela se organizou de uma forma que ela não estava trabalhando até madrugada. No horário que era para ir para dormir, não sei, 9, 10 da noite, eu não me recordo agora o horário dela, ela estava indo dormir. Ela chegou a recusar um serviço, né, a cancelar um serviço por sentir que aquele era seu limite, ia passar o horário e ela já estava cansada.
Então, assim, vários pontos aí que entra também na questão de limites pessoais, muito interessante, um progresso. Nesse caso, foi melhor ainda porque a própria pessoa percebeu. Eu acredito que o atendimento ajuda, claro, sem dúvida, mas ela ter percebido por conta, né, o fato dela ter ido para o atendimento naquele horário, talvez, tenha sido o ponto mais relevante. Porque ela teve que se obrigar a levantar cedo, estando cansada, para ir para o atendimento. Então, esse ponto é extremamente relevante. Extremamente relevante aí. Um outro item relevante sobre a organização, que não está aqui no tópico, limites pessoais. Limites pessoais, todos os itens que tem aqui, você tem que entender limites pessoais. Assim, se alguém te pede alguma coisa, se dá para delegar a função, se você está se sobrecarregando, se você está se estressando demais por algo que não te agrega, né, você precisa ter limites pessoais. E sempre lembrem, né, se vocês forem empregados, também é bom lembrar aquela frase, né, o chefe troca de carro e o funcionário diz, nossa, que carro legal, e o chefe diz, se você continuar trabalhando assim, ano que vem eu troco de novo. Reparem, ele não falou você troca de novo. Né? E eu não estou sendo socialista aqui, não estou dizendo que tem que dividir o patrimônio, não tô puxando nem para um lado nem para o outro. Eu só estou falando que muitas vezes é o que acontece. Então você vai estar trabalhando demais, muitas vezes para não estar usufruindo dos resultados. Verifique a possibilidade de delegar funções, verifique a sua qualidade de vida. Independente se você for chefe ou funcionário, você tem que verificar alguns desses pontos, porque talvez esteja na hora de fazer algum tipo de mudança ou de fazer algum ajuste, de talvez trabalhar menos, enfim, até em alguns casos aí se aposentar se for uma solução viável, se for interessante vender o negócio e se aposentar. Essa é a definição que eu tenho da organização / perfeccionismo. Eu citei dentro da limpeza, mas você pode colocar em qualquer aspecto aí da tua vida, até um banho demorado, 15 banhos no dia, né, não tanto, talvez 10, né, já seria nitidamente um problema. Então, assim, são situações que também têm o mesmo tipo de problema. São situações que têm o mesmo tipo de problema. Então, você pode colocar tanto nessas situações como na que eu citei, que é especificamente de limpeza. Citei já o que isso pode causar, que estava aqui no roteiro, né? Vai causar algum tipo de prejuízo direto ou indireto na tua vida. Como que isso pode ser tratado? Então, qual que é a chave para todos os tratamentos do que vai ser tratado aqui, né? Diretamente ou indiretamente acaba sendo um pouco da chave, que é a exposição e prevenção de resposta. Então, o que vai acontecer? Você talvez deixe um garfo sem lavar de propósito, né? Talvez um garfo não seja tão difícil do que deixar uma pia cheia, e tenta sair de casa, ir na vizinha, deixa alguma coisa desarrumada e tenta sentir aquele desconforto. Começa pelas coisas mais leves e vai avançando pelas coisas mais pesadas. Eu tenho alguns casos assim de excesso de limpeza que já estão aí com grande progresso nesse sentido, e eu me recordo que quando essas pessoas, né, essas mulheres especificamente falavam, eu consegui deixar a louça secar na pia, eu consegui deixar um pouco de louça suja e sair de casa para fazer minhas coisas porque eu ia me atrasar, eu consegui, assim, esse tipo de coisa, né, eu consegui limpar um cômodo por dia e ver o quarto do meu filho sujo. Filho adulto, tá? O filho tem a capacidade de limpar, vamos combinar que é outra situação. Então, assim, eu chegava a me emocionar com esse relato, tão lindo que eu achava. Então, esse é um objetivo inicial, assim, você conseguir lidar com o desconforto. Então, você vai se expor a uma situação que não é tão torturante, né? No futuro vão ter situações que no começo seriam horríveis, por exemplo, deixar uma louça, né, uma louça cheia lá, bastante louça para lavar, ou, por exemplo, se você é perfeccionista, pedir para outra pessoa fazer o serviço que você teria que fazer, ou contratar alguém, né, que nem tinha um caso de uma mulher que pagava para uma outra mulher ir na casa dela
sendo que ela não gostava de deixar a casa desorganizada para dessa mulher ir lá. Então assim, ficou meio confuso ali, né? Acabou que se resolveu esse ponto, avançou significativamente aí, outro caso bem interessante. Então assim, você precisa se expor a, digamos assim, a sujeira, ao não perfeito. Se você quer tudo perfeito, você se expõe ao não perfeito, do fácil para o difícil. Então, talvez, tá, chutando aqui, seja mais fácil começar deixando um prato sujo na pia, depois deixando a louça secar, depois ficando 3 dias sem limpar as janelas. Enfim, você ir fazendo aí a sua lista de conforto e desconforto em relação a cada coisa. Lembrando que é muito interessante, muito válido aí procurar um psicólogo comportamental visando a melhora desse quadro. Então esse é um ponto relevante.